Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 22 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Davos também está falando sobre inteligência artificial. Em mundo, tudo o que Trump falou sobre a Groenlândia e a OTAN em Davos. Já no Brasil, o Banco Central decreta liquidação do Ewbank. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, direto de Davos, enquanto líderes globais discutem vários temas por lá, um assunto domina o Fórum Econômico Mundial, que é o avanço da IA. Executivos de tecnologia usaram o evento para fazer um alerta bem claro: a disrupção já começou e pode avançar mais rápido que muita gente imagina. E esse alerta veio pesado, viu, Branco? 2 dos principais a falarem no tema foram Dario Amodei, CEO da Anthropic, ao lado de Demis Hassab, CEO da Google DeepMind. Os dois disseram que a inteligência artificial já representa uma ameaça real aos empregos. E o Amodei foi ainda mais duro nesse ponto. Ele falou em um possível banho de sangue entre os colarinhos brancos, com risco de eliminar até 50% das vagas de entrada no mercado de trabalho. E não parou por aí. O Amodei também criticou a recente decisão dos Estados Unidos de permitir a venda de chips de IA para a China. Segundo ele, essa medida seria como vender armas nucleares para a Coreia do Norte. Outro nome de peso que falou em Davos foi Satya Nadella, CEO da Microsoft. Ele disse que o custo da energia vai ser decisivo para definir quais países vencem a corrida da IA. E com alerta indo além dos governos, Nadella também destacou que empresas que não acompanharem a inovação podem acabar sendo superadas por concorrentes menores. Já o Jensen Huang, CEO da Nvidia, trouxe um olhar diferente para o impacto da IA. Segundo ele, a explosão na construção de data centers pode gerar salários de 6 dígitos para eletricistas, encanadores e trabalhadores da construção civil. E claro que o fator China também foi comentado. Apesar do impacto recente de empresas como a DeepSeek, Demis Hassab avaliou que as empresas chinesas ainda estão cerca de 6 meses atrás das rivais ocidentais em IA. E aproveitando esse gancho, ainda no noticiário empresarial, um relatório da Microsoft mostrou que o avanço da inteligência artificial vem junto com o aumento da desigualdade global. E tem mais, uma pesquisa do Google em parceria com o Ipsos aponta que o Brasil está entre os países que mais usam IA hoje em dia. Ou seja, a tecnologia avança rápido, cria oportunidades, mas também traz riscos e desafios enormes, tanto para o mercado de trabalho quanto para a economia global. Mas com esse panorama das empresas em Davos, a gente fecha esse bloco e vira a chave para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, ainda em Davos, ontem, dia 21, durante o discurso no Fórum Econômico Mundial, Donald Trump voltou a defender a compra da Groenlândia e elevou bastante o tom contra a Europa e contra a OTAN. E não foi uma fala isolada não, ela veio logo depois dele já ter anunciado tarifas contra 8 países europeus dias antes. Pois é, pessoal, e dessa vez o discurso foi ainda mais direto. Trump afirmou que não irá usar força militar, mas disse que quer negociações imediatas para adquirir a Groenlândia. Ele também disse que os Estados Unidos foram estúpidos por devolver a ilha depois da Segunda Guerra Mundial e classificou a Dinamarca como ingrata. E ele foi além. Trump sugeriu que os trilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos na defesa da Europa justificariam uma anexação da Groenlândia como forma de compensação. Na mesma linha, diz que a Europa não está indo na direção correta, fazendo referência direta às políticas migratórias do continente. E sobrou até para o Canadá, né, Branco? Trump atacou o primeiro-ministro Mark Carney ao afirmar que o Canadá existe por causa dos Estados Unidos. Já no campo econômico, ele exaltou a economia americana em expansão, defendeu o tarifaço e ainda disse que a Venezuela terá um desempenho fantástico depois da saída de Maduro. E as reações vieram rápidas. O Parlamento Europeu suspendeu
a análise de um acordo comercial com os Estados Unidos que previa a redução de tarifas para produtos americanos. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu um exercício da OTAN na Groenlândia. Além de tudo isso, líderes europeus convocaram uma reunião de emergência para hoje, dia 22. E na própria Groenlândia, o primeiro-ministro pediu que a população se prepare para uma possível invasão, o que mostra o nível de tensão que o discurso gerou. Ou seja, o discurso de Trump em Davos não só mexeu com o mercado, como também acendeu alertas diplomáticos e militares no cenário global. Mas com esse clima pesado lá fora, a gente fecha a sessão Mundo e segue agora para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário aqui do Brasil é o fim da linha para mais um banco. O Banco Central decretou ontem a liquidação extrajudicial da Will Financeira, também conhecida como Will Bank. E esse movimento tem todo um contexto por trás, Branco. A decisão acontece 2 meses após a liquidação do Banco Master, que era o controlador da instituição, e também poucos dias depois da liquidação da gestora Reag. E vale explicar aqui o tamanho disso. O Will Bank cresceu mirando clientes de renda média e baixa, com uma presença forte especialmente no Nordeste. O banco digital somava mais de 12 milhões de clientes e no último ano movimentou 7,5 bilhões de reais. E para ganhar visibilidade, o banco apostou pesado em marketing, com patrocínio do Domingão com o Hulk e até campanhas com nomes como Vini Júnior e Belo. O ponto aqui é que até então o Will ainda seguiu operando enquanto buscava uma espécie de saída para os seus problemas financeiros. Dentro disso entrou até a possibilidade de uma venda para investidores árabes, só que no fim o Banco Central decretou a liquidação por 2 motivos bem diretos: o comprometimento da situação econômica e a incapacidade de honrar dívidas. Daí vem a parte prática, que muita gente quer saber. O que acontece agora? Com a liquidação, contas, cartões e outros serviços deixam de funcionar normalmente. E para quem tinha aplicações financeiras do banco, existe a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, com cobertura de até R$250 mil por CPF. Para receber, é necessário fazer um cadastro no aplicativo do FGC, e o passo a passo completo a gente deixou em um link na descrição desse episódio. E olhando para um outro detalhe muito importante aqui, a liquidação não anula dívidas e faturas dos clientes, e esses valores serão cobrados. E no quadro geral, o tamanho do impacto é grande. A liquidação do Will Bank pode custar até 6,5 bilhões de reais ao FGC. E quando soma com o Master, o impacto chega a quase 40% da liquidez total do fundo, que é estimada em 125 bilhões de reais. Ou seja, é um caso grande com efeito relevante para o sistema. Mas com isso a gente fecha a sessão Brasil de hoje e agora vamos para o nosso fechamento dos mercados. Fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa por Greg Abel, que já se movimenta para lidar com um dos raros deslizes da era de Warren Buffett. Abel, que é o sucessor de Buffett, mal assumiu o comando da Berkshire Hathaway e já tomou uma decisão que começa a desenhar o perfil de sua gestão para o mercado. Ele decidiu se desfazer da participação da companhia na Kraft Heinz, um dos investimentos mais problemáticos da história recente do oráculo de Omaha. Em um formulário regulatório divulgado ontem, quarta-feira, a Berkshire sinalizou que pode vender toda a sua fatia na empresa de alimentos, abrindo caminho para encerrar um capítulo que ficou marcado como um raro erro na trajetória lendária de Buffett. Hoje, a Berkshire detém cerca de 325 milhões de ações da Kraft Heinz, o equivalente a uma participação de aproximadamente 7,3 bilhões de dólares. A holding é a maior acionista individual da companhia e, com a notícia, as ações da Kraft Heinz recuaram 5,72%. Ainda nos Estados Unidos, os mercados se recuperaram do tombo da véspera após Trump descartar uma ação militar na Groenlândia, como citamos na sessão Mundo. O S&P 500 subiu 1,16%, enquanto o Nasdaq avançou 1,18%. E no campo institucional, a Suprema Corte dos Estados Unidos demonstrou ceticismo em relação à tentativa de Trump de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, citando riscos à independência do Banco Central. E por aqui foi mais um dia de recorde. Em meio a uma
rotação dos mercados americanos para ativos de países emergentes. O Ibovespa fechou em nova máxima, subindo 3,33% aos 171.817 pontos. Entre os destaques, a Cogna subiu 10,96% a R$ 4,05, após o BTG Pactual elevar a recomendação da empresa de neutra para compra e revisar o preço-alvo de R$ 4 para R$ 5. Para fechar, o dólar caiu ao menor patamar desde o chamado Flávio Day, cotado a R$ 5,32, com um recuo de 1,13%. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!